Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do tema 322 da TNU, valor de aposentadoria rural. Então, você que aí trabalhou na área rural, né, presta atenção, manda essa reportagem para as pessoas que trabalhou, porque a gente precisa ficar atento com todas as mudanças, com todas as informações que acontecem, né? Doutora, essa decisão aí favorece o trabalhador rural e o que seria? A TNU novamente afetou mais um tema, esse 322 para julgamento, que trata sobre a forma de cálculo da aposentadoria rural quando o segurado especial que trabalha no campo recebeu, antes de pedir a aposentadoria, o benefício denominado auxílio acidente. Mas o que seria esse auxílio acidente? Então, em regra, esse auxílio acidente, nós já fizemos entrevista, acho que todo mundo que está nos assistindo já até sabe, viu, Solange? Porque acompanha, está tudo antenado os benefícios. Ele é quando o trabalhador sofre um acidente de qualquer natureza, seja um acidente de trabalho ou acidente em casa, no dia a dia, e fica com sequelas que reduz a sua capacidade para o trabalho. E aí ele tem direito a esse auxílio acidente, que ele corresponde à metade do valor do auxílio doença, tá? Então, vamos entender. Esse auxílio acidente, digamos que esse trabalhador rural sofreu um acidente lá, acabou tendo amputação de um dedo com o facão. Pode acontecer e acontece muito, tá? Enquanto não recuperava, porque precisou fazer cirurgia, ficou afastado, recebeu o auxílio doença dele. Após ele ter alta do médico, ficou uma sequela permanente, concorda? Amputou o dedo, não teve como pôr prótese, nada. Então, ele ficou com uma redução, porque concorda que o trabalhador rural, nesse exemplo que eu passei, sem o dedo, consegue segurar o facão com a mesma força, consegue fazer atividade com a mesma força? Então, se ele comprova essa sequela permanente, essa redução da capacidade para o trabalho, ele vai ter direito a esse auxílio acidente, que é indenizatório, que é metade do valor do auxílio doença, até ele conseguir a aposentadoria futura. Então, esse benefício é para quem fica com essa redução da capacidade de trabalho em razão de uma sequela de um acidente sofrido, tá? Então, é possível ter aposentadoria rural em valor superior ao mínimo. Como até muitos já sabem, porque hoje o mundo está muito de acesso à informação, né? Normalmente, a aposentadoria dos trabalhadores rural vem no valor do salário mínimo, porque usa o período lá de trás, antes de 1991, que ele trabalhou e não precisava comprovar a contribuição previdenciária. Só tinha que comprovar a atividade em regime de economia familiar, que esse tempo era computado para fins da aposentadoria. E então, em razão disso, muitas dessas aposentadorias do trabalhador rural acabam vindo no salário mínimo. Mas pensando que esse trabalhador, mesmo somando esse tempo em regime de economia familiar, que não teve a contribuição previdenciária, somado com o tempo posterior de contribuição, veio ter um valor de aposentadoria num salário mínimo, mas nesse meio tempo entre o acidente, lembra que eu contei que ele sofreu um acidente, recebeu o auxílio doença e aí conseguiu esse auxílio acidente? Na hora que ele for pedir a aposentadoria por idade rural, ele pode, é isso que a TNU falou, somar o salário de contribuição dele com o benefício do auxílio acidente, soma essas duas rendas, porque o auxílio acidente, por mais que ele seja indenizatório, é uma renda. Todo mês o trabalhador continuou recebendo junto com o valor que ele conseguia daquele seu trabalho rural. Então, soma-se essas duas rendas
para poder calcular o valor da sua aposentadoria, tá? O que o INSS fazia e faz até hoje só soma o quanto esse trabalhador recebeu ou computa aquele tempo que ele provou atividade em economia familiar que não tem contribuição e concedia aposentadoria no salário mínimo. Descartava essa renda proveniente do auxílio acidente que o trabalhador rural recebeu. Então, o que ficou entendido pela turma nacional? Então, você vê, nessa turma nacional é joia, né, Solange? A gente traz toda hora decisões que eles fazem, protegendo o trabalhador, reconhecendo toda essa luta que é do trabalho. E aí eles entenderam que no cálculo da renda mensal do segurado especial, que ele não contribuiu facultativamente naquele período que aprovou a atividade de economia familiar, deve integrar o valor mensal do auxílio acidente que ele recebeu conjuntamente com o salário de contribuição para essa aposentadoria, entendeu? Opera-se a soma desses valores para calcular a renda mensal inicial da aposentadoria. Para entender o caso prático, vamos considerar que ele contribuiu a vida toda sobre o salário mínimo, que hoje está em 1.412. Mas, junto com esse valor, ele recebeu o auxílio acidente, que é de metade disso, então daria 706. Então, soma 1.412 com 706, já vai para 2.200, né? Concorda que isso traz uma diferença? Na hora da aposentadoria, Olha, né? que você vai fazer a média dos salários de contribuição, vai elevar uma renda de 1.400 para 2.000, concorda? Então, veja como foi bem sensível essa decisão da TNU para dizer que entra no período base de cálculo dessa aposentadoria tanto os salários de contribuição como o valor recebido desse auxílio acidente, porque também é uma renda do trabalhador rural. Então, por isso que você tem que ter uma advogada aí, né, cuidando de você, de tudo que você passou, porque às vezes você pode ter uma aposentadoria maior e você não procurou uma advogada para isso, né, doutora? Mais alguma coisa? E lembrando que aqueles trabalhadores rurais que se enquadram nessa situação, que receberam auxílio acidente ao longo da vida e se aposentaram nos últimos 10 anos, pode ainda pedir a revisão da aposentadoria. Essa decisão é importante não só para quem vai se aposentar daqui para frente para pedir uma renda melhor, mas também quem já está aposentado há menos de 10 anos, que pode pedir a revisão da renda da sua aposentadoria e ter uma elevação do valor, legal. Né? Legal, ó. Doutora sempre nos informando aí com muito carinho. Doutora, semana que vem tem mais? Se Deus quiser, tem mais. Eu acho que já semana que vem vamos começar a fazer um fechamento do ano, fazer uma relembrar para a turma tudo que nós passamos esse ano, comemorar e vamos pensar o que a gente quer para o ano que vem dessa previdência, fazer nossos planos para o próximo ano. O que você acha? O que você quer na sua vida, né? Que está aí, às vezes a idade vai passando e já pensou o que você quer para sua previdência? Semana que vem tem mais. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.